Olá, espero que vocês se encontrem bem. Como vocês já sabem, meu nome é Cristiano Andrade, sou psicólogo, atualmente psicólogo do RH da Prefeitura de Poços de Caldas. E nesse ano de 2020, na gestão de 2020 e 2021, estou presidente da CIPA, a Comissão Interna de Prevenções de Acidentes no Trabalho da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. E é com prazer que eu venho abrir a nossa CIPAT 2021, que esse ano vem trazendo como tema meio ambiente e o mundo do trabalho. Então, ao longo de toda essa semana, vocês vão acompanhar aqui na nossa página diversos profissionais e diversas profissionais que irão dialogar com vocês sobre essa temática. Tá? Nós vamos começar hoje comigo, além da abertura, falando também sobre saúde mental e trabalho. E ao longo de todos esses dias, vocês vão ter profissionais especialistas aqui em diversas áreas conversando com vocês sobre assuntos transversais, assuntos importantes do dia a dia de vocês, que vão, com certeza, fazer a diferença tanto na vida pessoal e profissional de cada um. Eu quero agradecer, em nome da CIPA, o nosso prefeito, Sérgio Azevedo, pelo apoio que vem nos dando ao longo dessa nossa gestão. Agradecer a nossa secretária de administração, a senhora Analice de Souza. Agradecer a diretora de gestão de pessoas, a senhora Adriana Moraes, que é uma parceira querida que tanto nos apoia. O nosso coordenador de RH, Eduardo Navarro, que sempre está aí conosco, nos apoiando também. Então, nosso muito obrigado a todos vocês que fazem com que esse evento possa acontecer. O nosso muito obrigado também a todos e a todas as palestrantes que aceitaram participar do nosso evento e que estarão conosco ao longo desses dias. Vocês devem estar se perguntando, vai ter brindes? Vai ter sorteio? Sim, vai ter sorteio. Vai ter prêmios e nós vamos ter o prazer de sortear para vocês aqui muita coisa boa, muitos brindes interessantes que vão com certeza fazer a alegria aí de vocês. Mas para isso acontecer, vocês vão também ter que fazer a parte de vocês. De que jeito? Curtindo o vídeo, fazendo um comentário e compartilhando o vídeo na sua página, marcando pelo menos 3 amigos que você tem que são servidores públicos da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. Por que tudo isso, Cristiano? Para que além de vocês poderem ganharem brindes, vocês também vão ser facilitadores e facilitadoras da saúde no mundo do trabalho. Vocês vão estar contribuindo com a saúde dos seus colegas, fazendo essa partilha, fazendo essa multiplicidade de informações chegarem até os seus. E é isso que nós queremos: promover saúde, promover bem-estar e promover condições no trabalho. Ok? Então, curtam, compartilhem, marquem seus amigos e na semana que vem a gente vai fazer aqui o sorteio dos nossos brindes para vocês. Beleza? Bom, o que falar de saúde mental no mundo tão transitório, onde as coisas se tornaram tão passageiras, tão breves, né? Muita coisa. Como o nosso tema é meio ambiente e mundo do trabalho, nós vamos conversar relacionando esses dois lugares, digamos assim, o meio ambiente e também o mundo do trabalho que eu exerço. E aí, quando a gente fala em meio ambiente aqui, eu quero deixar bem claro, né, falando do lugar da psicologia, a gente não está falando apenas de ecologia do ponto de vista da natureza, mas a gente está falando de meio aonde nós habitamos. A gente está falando de família, de cultura, a gente está falando de crenças, de valores, a gente está falando de relações interpessoais, de condições de trabalho, de condições climáticas, de condições socioeconômicas e sociopolíticas. Então, a gente está falando do meio como um todo, que é um ambiente onde você está ali transitando e que vai diretamente implicar na sua saúde mental. Então, a gente está falando que o mundo externo implica no seu mundo interno. E é preciso prestar atenção em como é que essas implicações estão acontecendo. E aí, a primeira pergunta que eu faço para vocês é: como é que vocês estão cuidando da saúde mental de vocês? Ah, Cristiano, mas o que é saúde mental propriamente dita? Pois é, na abordagem, né, na teoria psicológica que eu adoto, saúde mental não é apenas a ausência de doença, é o total bem-estar biológico, psicológico e social. Para nós termos uma boa saúde mental, a gente tem que estar bem como um todo.
bem com a gente e bem com os outros. Se a gente não estiver bem, a gente não consegue se integrar aos nossos e, portanto, a saúde mental fica comprometida. E é importante, nesse sentido, a gente se perguntar: será que eu estou levando em consideração o que eu estou sentindo sem olhar para o externo? Ou será que eu vejo os dados sobre saúde mental no Brasil e no mundo? Porque muitas vezes a gente fala tanto de saúde mental, mas a gente não conta com as evidências, né? Com os dados estatísticos que vão nos apontar o que é adoecer e o que é ter saúde mental no Brasil. E aí eu falo para vocês, gente, que nós temos que ter 3 competências para a gente poder garantir uma boa saúde mental, uma saúde mental funcional, tá? E quais são essas competências? A primeira delas eu preciso falar para vocês que é saber fazer uma boa educação em evidências, em avaliação por evidências da saúde mental. Então, o que é isso? É eu sempre avaliar minha saúde mental a partir do meio ambiente em que eu me encontro, a partir das pessoas com quem eu me relaciono, das condições de trabalho que eu tenho, das condições socioeconômicas que eu me envolvo. Então, a partir dali, eu preciso saber quais dados que eu posso compreender como sendo fontes de promoção de saúde mental ou de promoção do adoecimento. Então, a segunda vai ser sempre estar atualizado, ou seja, a segunda competência é sempre estar atualizado com os dados de saúde mental no Brasil, que é o nosso território principal. E por que não falar também da gente se importar em verificar como é que estão as condições ambientais, as condições de saúde mental do nosso município de Poços de Caldas, né? Então, como é que eu fico sabendo disso? Eu posso ficar sabendo buscando nos portais oficiais do governo, nas páginas municipais, da Secretaria de Saúde, posso buscar me informar com os profissionais e as profissionais que trabalham na Secretaria de Saúde. Olhem só, a nível Brasil, dados importantíssimos para vocês saberem. De que forma que a pandemia da Covid-19 implicou na nossa saúde mental? Diretamente, muito diretamente. Por que você está falando isso, Cristiano? Porque eu tenho dados que provam. Olhem só, não foram pesquisas que eu fiz, mas foram pesquisas que a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, do Rio de Janeiro, realizou e identificou que os dados que a pandemia promoveram na vida do ser humano no ano passado, né, as implicações, aumentaram em muito o adoecimento psíquico no Brasil. E esse adoecimento, ele pode ser considerado fruto da Covid-19. Eu sempre falei, gente, que o ano passado foi a introdução da pandemia. Esse ano, 2021, foi o retrato, ou seja, os reflexos que ela gerou. E o ano que vem a gente não sabe como que vai ser. Por isso que a gente tem que estar sempre em cuidado com a gente e com os nossos, porque a gente não sabe o que está por vir. A gente nunca teve certeza do amanhã. E no mundo pandêmico, que nós ainda estamos vivendo, porque a ilusão é aquele que diz que a pandemia acabou. A pandemia não acabou. A sociedade passa por um processo, muitas vezes, de anestesia social, porque está tão angustiada, está tão penosa a situação de viver em pandemia que prefere achar que acabou, mas não acabou. Muitas pessoas ainda estão morrendo, muitas pessoas ainda estão adoecendo, e cabe a nós continuarmos nos cuidando para que os nossos possam continuar bem e a gente também. Então, no ano que vem, é um ano de incertezas, assim como esse também foi. E para isso acontecer, a gente tem que garantir a nossa saúde mental pelo menos funcional, pelo menos integrada. Olhem só para vocês verem o que a Fiocruz identificou. Até no fim de 2020, a ansiedade, o estresse e a depressão, elas foram as 3 causas, né, de psicopatologia, as 3 causas de adoecimento psíquico mais evidenciadas no nosso país. Pessoas próximas a nós passaram a identificar, aqueles e aquelas que não tinham tanto contato com adoecimento psíquico, passaram a ver de perto que as pessoas adoecem. E que não é apenas notícias de jornais, não é apenas estatísticas que são levantadas, mas as pessoas de perto estão mostrando que todo mundo pode adoecer, inclusive nós. Olhem só, lá no final de 2020, segundo a Fiocruz, a ansiedade acometia 86,5% dos indivíduos que eram acometidos pelos impactos da pandemia. Esses dados são levantados a partir de prontuários médicos, a partir de procuras em estratégias de saúde da família, tá? Então, nós estamos vendo aqui um número muito alto de pessoas no nosso Brasil que sofreram e ainda sofrem por acidências,
vamos dizer assim, advindas desse ambiente de pandemia e que acometeu as pessoas aí no número de 86,5% da nossa comunidade com ansiedade, tá? Ao passo que o transtorno de estresse pós-traumático apareceu em 45,5% dos nossos analisados. Então, é um número muito alto de pessoas que também passam por esse processo de estresse pós-trauma. E muito natural, né, gente? Por quê? Porque estão passando por um período de medo, por um período de temor de perder as pessoas que amam, temor de perder a própria vida, tá? E com isso tudo também nós pudemos evidenciar nessa pesquisa realizada pela Fiocruz que 16% da nossa comunidade que procuraram os postos de saúde estavam cometidos com depressão grave. Então, aqui nós estamos falando, gente, que é muito alto o número de pessoas que adoecem. Nós estamos falando aqui, então, que não são só vocês quem passam por um processo de estresse, por processo de tristeza, por processo de angústias. Então, a gente está entendendo aqui que não é somente a minha família que corre esse risco, não é somente a minha amiga ou meu amigo que corre esse risco, nem só eu. Todos nós corremos. E um dado interessante que essa pesquisa aponta é na perspectiva de gênero. Porque, olhem só, para vocês poderem ver, as mulheres são aquelas que mais passaram a adoecer psicologicamente falando. E isso tem uma explicação, porque são aquelas que fizeram um trabalho remoto em casa, que tiveram que continuar cuidando das suas tarefas de casa, que muitas vezes não tinham um controle das suas próprias vidas, não tinham suporte para ajudá-las a realizar as suas tarefas domésticas e tinham que dar conta de si e dos outros. Aquelas que continuaram trabalhando na linha de frente, como enfermeiras, né, técnicas de enfermagem, psicólogas, fisioterapeutas, assistentes sociais, médicas, tinham que voltar para casa e voltavam com muito medo de poder chegar em casa e de repente contagiar os seus, contagiar os filhos. Então, isso tudo a gente acabou elevando muito o número de uso de medicamentos tarjados, tá? Para vocês terem uma ideia, ó, as mulheres tiveram um aumento de 38% em elevação dos usos de medicamentos tarjados, ao passo que os homens tiveram 29%. Então, a gente está vendo que ambos os sexos, ambos os gêneros, estão suscetíveis a adoecerem e que, se não se cuidarem, podem passar e muito por esse processo de adoecimento. Ô, gente, a terceira competência que nós precisamos ter, saber analisar esses dados, né? Saber enxergar esses dados concretos. Então, eu falo assim, gente, ó, procurem saber o que é transtorno de ansiedade e quais são os sintomas que esse transtorno tem, como é que eu posso identificar, quais tratamentos eu posso buscar, né? Isso é importante para a gente poder, então, buscar proteger a nossa saúde mental. Então, eu falo assim, não é apenas levantar dados, mas é saber usá-los ao nosso favor, tá? Por isso que eu estou orientando vocês. Buscar compreender quais são os primeiros sinais para vocês poderem já se autoanalisarem e não deixar que essa patologia se agrave e daqui a pouco levar vocês a ficarem mais graves. Então, buscando estratégias de enfrentamento, vocês vão ser aliviados e vão se autoajudar nesse momento. Gente, busque entender o que é estresse pós-traumáticos, busque entender quais são seus sintomas, quais são suas consequências e quais são os possíveis tratamentos. A gente fala muito da psicoterapia, mas nós temos outras estratégias de enfrentamento, como a caminhada, o suporte social de amigos e familiares. Por isso que a gente fala, em saúde mental, a presença do outro é a principal estratégia de intervenção. Porque quando o outro está conosco, a gente não se sente sozinho. Ombro a ombro, lado a lado, a gente sente dividindo as nossas dores e fica bem menos pesada para todos nós. Então, gente, aqui eu vou falar para vocês que uma das estratégias que nós podemos pensar em fazer é o seguinte: além de analisar os dados em saúde mental, as estratégias de enfrentamento, nós podemos pensar em lembrar sempre em nos tratar enquanto humano que nós somos e não preocupar apenas em tratar a doença que nós estamos tendo. Porque se a gente se preocupa em tratar tanto somente o transtorno que nós estamos enfrentando, a gente se esquece do ser humano que nós somos. O professor Arthur Zular, que era um dos meus professores na época da especialização, ele falava muito para nós, aprendemos a nos tratar enquanto humanos e não olhar apenas para a doença que nós temos. Porque limite nós sabemos que nós temos, mas
competências a serem descobertas, habilidades a serem trabalhadas que vão nos salvar desse adoecimento e desse limite. Então, quais são as habilidades que você tem? Quais são as competências que você traz? Procure identificá-las, pois isso vai te ajudar bastante a garantir a sua saúde mental. E por fim, gente, eu falo para vocês de coração. Não tenham medo, gente, do caminho que vocês vão percorrer enquanto seres humanos. Tenham medo de não percorrer esse caminho. Na verdade, o temor não é o caminho que você vai andar, porque, como bem nos falam os titãs, é só caminhando que se faz o caminho. Mas parar na vida vai nos adoecer muito. Então não parem, vão sempre em frente. O mundo está em pandemia, o ambiente está, sim, passando por um processo de adoecimento, mas nós estamos inteiros. E como bem nos fala a nossa querida Vanessa da Mata, se existe vida, vamos celebrar. Eu espero, gente, que de alguma forma eu tenha contribuído com vocês. Desejo uma excelente CIPAT, uma excelente semana de reflexões, de aprendizado. Deixem aqui seus comentários, deixem suas sugestões, deixem também seus olhares sobre essa fala que eu trouxe. E breve nos vemos aí. Um grande abraço para vocês, fiquem bem, cuidem-se e cuidem da saúde mental de vocês e dos seus. Abraço!